Ok, está gravando. Boa tarde, pessoal. Obrigada por virem a essa nossa reunião, onde a gente vai estudar hoje o assunto da pergunta 26 do SEM, que é: pode-se atingir Deus diretamente? Atingir Deus diretamente seria eu me iluminar direto, simplesmente assim, por meu esforço, por eu mesma conseguir chegar a Deus. Para nós vermos o que Jesus tem a dizer sobre isso, nós vamos fazer primeiro, então, essa nossa entrega de intenção ao Espírito Santo. É um momento que a gente dá uns segundinhos para nós nos concentrarmos nos nossos pensamentos e na nossa real vontade para essa hora, que é de oferecer o nosso aparelho de aprendizagem, a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, que ele utilize isso a nosso favor e a favor de Deus, que ele se faça revelar aquilo que nós estamos prontos a aprender e aquilo que será verdadeiramente útil para nós. Que a interpretação dele seja aquela que a gente capte em nossos pensamentos. Então, já estamos com a determinação da meta que nós queremos para essa nossa hora de estudo, que é aquilo que for também em unicidade com a vontade do Espírito Santo, porque essa é a nossa real vontade. Aquela vontade individual, separada, é dessa que nós estamos aprendendo a largar para pegar aquela que nós temos como filhos de Deus, o nosso verdadeiro ser. E agora, então, nós vamos começar diretamente aqui o que Jesus tem sobre a ideia de atingir Deus diretamente. E ele começa dizendo que Deus pode, de fato, ser atingido diretamente, mas pois não há distância entre ele e seu filho. E percebam aqui que ele colocou seu filho em F maiúsculo. Então, ele está falando aqui não do seu filho, eu em que separar daqui, ou vocês, como pessoa individual. Como pessoa individual, nós não estamos cientes do nosso ser. Então, nós precisamos primeiro despertar para o nosso ser. E aí sim, não há distância entre Deus e seu filho. Mas entre Deus e a imagem que nós temos de nós mesmos, que é isso que nós estamos vendo aqui, que quando a gente olha no espelho, ou a gente olha para si, a gente vê uma imagem, entre essa imagem e Deus há uma separação, há um nível diferente. E isso tem que ser transcendido. Então, nós precisamos chegar ao nosso ser para daí sim estar em unicidade com Deus. E ele continua aqui, Jesus: a consciência de Deus está na memória de todos e o seu verbo está escrito no coração de todos. Então, por detrás da imagem que nós temos de nós, ainda está em nosso coração o verbo de Deus, ou seja, o pensamento de Deus. A consciência de quem nós somos ainda está em nossa memória, na memória do nosso ser. Nós apenas não estamos cientes dela ainda porque nós temos obstáculos que estão obstruindo esta consciência da nossa experiência. Nossa experiência de ser um corpo, então, é separado de Deus, mas no nosso ser nós ainda estamos ligados a Deus. No entanto, essa conscientização, o fato de Deus ainda estar em nosso coração e essa memória só podem atravessar os umbrais do reconhecimento quando todas as barreiras contra a verdade forem removidas. Então aqui Jesus já deixa claro, sim,
nós temos obstáculos, são nossas crenças que associada à ideia de separação, que são como barreiras que nos impedem de reconhecer quem que nós somos em Deus. E essas barreiras é que precisam ser removidas. E é isso o que o perdão verdadeiro faz. Ele olha para essas barreiras, ele reconhece que elas não são reais e nesta visão tudo é curado, tudo é liberado. Então, é esse o caso, então, em quantas pessoas existem no mundo onde já não existe mais nenhuma barreira? Jesus pedindo isso. Aqui está, então, o papel dos professores de Deus. Por que Jesus precisa de professores de Deus? Ou seja, por que Jesus precisa de nós? Porque professor de Deus é qualquer um de nós que decida aprender o seu curso e seguir nessa linha de despertar. Então, por que Jesus precisa? Porque há tão poucos que atingem Deus diretamente que o restante precisa ainda ser auxiliado. E esses professores de Deus, eles também ainda não atingiram a compreensão necessária, mas uniram-se a outros. E é isso o que os separa do mundo. E é isso que eu estava falando há pouco, que é tão maravilhoso ter esse grupo ou qualquer outro grupo de estudos do UCEM, e mesmo que não seja de UCEM, mas onde pessoas se unem. Então, os professores de Deus, eles se unem aos outros e é isso que lhes capacita a aprender. É isso que os capacita a transcender as barreiras que nós colocamos e que não estamos conseguindo remover sozinhos. E é isso que permite que outros deixem o mundo com eles. Então, nós unidos no mesmo pensamento, no mesmo propósito de desfazer essas barreiras, nós estamos auxiliando também as demais pessoas. Então, outras pessoas, outros também ficam habilitados a deixarem o mundo porque a mente é uma só, o pensamento é um só. Então, todo o bem ou toda a liberação que é feita por nós e para nós, ela é estendida a toda a filiação, a todos os que se pensam, a todos os que se acreditam serem seres separados de Deus. Então, sozinhos, os professores de Deus não são nada, mas na sua união está o poder de Deus. E isso é o que há pouco eu tive assim, o depoimento de vocês também. O quanto vocês também percebem, né, o poder de Deus na unicidade. E é isso que faz com que seja tão maravilhoso a gente ter esse canal disponível para aprender em conjunto. Porque nós nos unimos e Deus está presente. Onde dois estão unidos, Deus está presente. Há aqueles que alcançaram Deus diretamente, sem reter nenhum traço dos limites mundanos e lembrando perfeitamente a sua própria identidade. Aqui Jesus está falando dos iluminados e Jesus foi o primeiro a se lembrar totalmente de quem ele é e a não reter nenhum traço mundano, nada do ego. Ele transcendeu totalmente a ideia do ego. E assim como ele, outros também já o conseguiram. E estes podem ser chamados de professores dos professores, porque, embora já não sejam visíveis, a sua imagem pode ainda ser invocada. Nós vimos há poucos dias atrás se o nome de Jesus, qual o papel do nome de Jesus na expiação. E a gente viu que o nome em si, ele não é nada. Mas quando nós o invocamos sabendo o que a gente está fazendo, porque nós estamos invocando justamente o poder dele que conseguiu se lembrar totalmente de Deus. E isso não é em vão. Isto traz o poder
para nós conseguirmos também aprender com Ele. Isso faz toda a diferença na nossa jornada, no aprendizado da nossa mente. E assim como Jesus, os demais também, Buda e todos os outros iluminados, não é só Jesus. Eu cito Jesus porque esse curso veio dele e foi escrito para aqueles que podem aprender mais com ele, como a gente viu umas aulas atrás. Então, só por isso eu cito apenas ele, mas não é só Jesus. E eles, né, então, esses que atingiram a Deus, e são os professores com P maiúsculo, são os professores santos, aqueles que ajudam a nós, que somos os professores de P minúsculo. Então, eles aparecerão em todos os momentos e em todos os lugares em que for útil fazê-lo. Então, eles sabem como, quando e de que forma é útil aparecer. E eles o fazem quando isso é necessário ou quando isso é útil. As pessoas a quem tais aparições assustariam, eles dão as suas ideias. E é o que mais normalmente acontece. Então, é difícil a gente ver uma imagem de Jesus. Pouquíssimas pessoas, eu acho que viram isso, mas isso também é só uma imagem, não é nada. O que importa mesmo é que eles dão as suas ideias. Jesus compartilha de todas as ideias dele conosco. Ele não retém nenhuma. Ele não guarda nada para ele para parecer que ele é mais sábio que nós. Ele não tem ego, então ele não tem essa de ele ser mais. Ele sabe da igualdade nossa, como ele diz, nós somos iguais, Jesus e nós. A única diferença é que nós ainda temos um ego, ele não tem mais. E Jesus está aqui para ser invocado e para compartilhar seus pensamentos, para nós também transcendermos essa ideia de que o ego é real, tal como ele o fez. E esse curso aqui é um dos caminhos que ensina isso. Jesus aprendeu assim, como está aqui no curso, e ele ensina assim. Então, ninguém pode invocá-los em vão. Então, ninguém invoca um santo em vão. Ninguém invoca uma pessoa iluminada em vão. Ela sempre responde. Como diz, não existe pessoa alguma da qual não estejam cientes. O fato deles se lembrarem quem eles são só aconteceu porque eles se lembraram de todas as partes da mente. Ou seja, eles se lembraram de todas as pessoas. Todas que já existiram, que existem, que existirão. Isso fez com que eles atingissem a memória do que eles são. E por isso que eles não esquecem de ninguém. Não há ninguém de quem eles não estejam cientes. Todas as necessidades são conhecidas para eles e todos os equívocos são reconhecidos e não vistos por eles. Eles não apontam nenhum pecado contra nós, porque eles reconhecem o que é equívoco e sabem que isso não somos nós. Isso é apenas uma barreira que foi colocada entre o que nós somos e o que o nosso verdadeiro ser é. Então, e outra coisa, eles conhecem todas as nossas necessidades. Então, eles podem suprir tudo que nós precisamos aqui. Até hoje de manhã eu coloquei na mensagem que Jesus, ele controla todas as coisas físicas daqui, se nós permitirmos que ele oriente nossos pensamentos. Por que isso? Porque ele conhece todas as nossas necessidades. E na oração verdadeira, tanto na canção da oração como aqui no texto, nós aprendemos que nós devemos buscar primeiramente e apenas o reino de Deus. Buscar o nosso ser e tudo mais nos é dado. Por que tudo mais nos é dado? Por que nós não precisamos pedir as coisas intermediárias que vão nos ajudar aqui? Porque eles conhecem nossas necessidades. Aliás, eles conhecem melhor do que nós, porque se nós pedirmos, certamente nós vamos pedir muita coisa que iria nos ferir ou nos atrasar na nossa jornada de volta ao Pai.
E eles, como conhecedores do que nós precisamos, eles só nos dão aquilo que pode ser verdadeiramente útil. Então, mais um motivo para a gente entregar tudo a eles. O tempo virá em que isso será compreendido. Então, eu estou falando isso a partir de um conhecimento intelectual, que a gente já tem deslumbres do que seja isso, mas vai chegar um tempo em que esta será a nossa experiência, que a gente viverá apenas nesses termos, nesta segurança. Aí isso será compreendido e nós mesmos não conseguiremos mais pensar de outra forma, ou ser de outra forma, ou agir, ou querer outra coisa, senão viver nesses termos. E por enquanto, eles dão todas as suas dádivas aos professores de Deus que os procuram em busca de ajuda, pedindo todas as coisas em seu nome e em nenhum outro. Então, esta é uma promessa maravilhosa. Jesus cuida pessoalmente de nós, nos oferecendo toda a ajuda que nós precisamos, porque nós estamos seguindo ao curso dele. Então, ele cuida dos seus. Quer dizer, não é uma dádiva especial. Não é que ele não cuidaria de quem segue a outro mestre, pelo contrário, ele está ciente de todos, mas o papel específico de trazer a mensagem de como que vamos aprender disso é com ele, para conosco, porque nós somos os dele. Tem uma oração lá que Jesus faz tanto nas lições como lá no texto, que ele diz: Pai, dá-me os que são meus. E ele pede para a gente também fazer essa oração. Pai, dá-me os que são meus, que eu encontre aqueles a quem me foi dado a mim para que eu seja aquele elo que vai perdoar a mim mesma nele. Então existe esse roteiro do Espírito Santo e cada um tem um papel específico nele. Às vezes, um professor de Deus pode ter uma breve experiência de união direta com Deus. Seria o que a gente chama de revelação. Pode acontecer de alguém conseguir um instante de revelação. Eu posso dizer por mim mesma que eu não tive, e mais tarde aqui ele até vai dizer que isso tanto faz, porque como ele diz, nesse mundo é quase impossível que isso dure. Então, às vezes, por alguma abertura mental, como a gente fez da aula passada, é muito normal acontecer de, em algum momento, a gente se ver tão envolvida nesse pensamento do Espírito Santo, a ponto de experienciar algum instante dessa revelação. Mas, como ele diz, se isso acontecer, enquanto nós ainda tivermos um resquício de ego, enquanto nós tivermos o que aprender aqui, não vai durar. A gente acaba voltando de novo com os pensamentos aqui, nesse ser, nessa imagem que se acha separada. Então, pode talvez ser conquistado com muita devoção e dedicação e então mantido por grande parte do tempo na Terra. Mas isso é tão raro que não pode ser considerado uma meta realista. Então, esse curso não foi feito para esses que conseguem isso. E eu imagino de novo monges tibetanos lá, orientais, que têm toda uma cultura de levar uma vida inteira em meditação. Eu acredito que seja mais fácil, então, como Jesus diz, até com muito esforço atingir isso. Mas Jesus também diz no seu curso, isso tudo pode ser superado por um único perdão verdadeiro, por um instante de perdão. Então, não é preciso trilhar esse caminho, e certamente não é o nosso caminho, senão nós não estaríamos aqui com esse curso nas nossas mãos. Porque não existe acaso. Jesus sabe que nós precisamos aprender desta forma mais gradual, mais lenta, e é assim que ele consegue se comunicar melhor conosco.
Então, se acontecer, que assim seja. Essa revelação, né? Esse instante de estar diretamente conectada a Deus. Se acontecer, que assim seja. Se não acontecer, que seja assim também. Todos os estados desse mundo não podem deixar de ser ilusórios. Então, mesmo isto ainda é uma ilusão. Ainda não é o retorno ao céu. Então, por isso que tanto faz. O que conta mesmo é o que eu estou fazendo agora. O que eu estou fazendo na minha mente ao desmanchar as barreiras que estão me impedindo de experienciar meu existencialismo, minha vida em Deus. Isso é o que conta. Se Deus fosse alcançado de forma direta e em conscientização prolongada, o corpo não mais se manteria por muito tempo. E isso não é uma ameaça, não. Isso é um fato. Por que é um fato? Porque o corpo é uma projeção da mente. Ele vem de uma crença. Se eu coloco minha vontade para estar em Deus, eu retirei o meu poder da crença e estou pensando Deus. E aí eu vou parar de projetar corpo. Então, não há como ter corpo e ter uma experiência de revelação prolongada. O corpo simplesmente desapareceria. Aqueles que abriram mão do corpo meramente para estender sua ajuda aos que estavam atrás, de fato são poucos. Então, esses seriam os santos, né? Aqueles que transcenderam, largaram o corpo para serem um só com o Espírito e ainda assim ficarem aqui na Terra para nos ajudar. Novamente, Jesus é o exemplo máximo disso. Transcendeu a ideia do corpo, mas mantém-se em pensamento aqui, mesmo sabendo que é ilusão. Por que então ele se mantém aqui? Para nos ajudar, para ajudar aqueles que estavam atrás. E eles precisam de ajudantes. Agora entra o nosso papel. Eles, Jesus e os demais iluminados, eles precisam de ajudantes que ainda estão no cativeiro, que ainda acreditam que são um corpo e que ainda estão adormecidos, de modo que através do seu despertar a voz de Deus possa ser ouvida. Então, aqueles que estão totalmente adormecidos, eles não conseguem ouvir uma voz do Espírito Santo ou de Jesus em pensamento. Eles ainda precisam que alguém, de forma verbal, através de um corpo, lhes fale, porque é a única comunicação aberta que eles têm. Eles só ouvem o que o corpo lhes permite ouvir, o que os ouvidos ouvem. Eles só entendem aquilo que eles conseguem racionalizar com o cérebro. E aí entra o nosso papel. Então, eles ficariam sem ajuda? Não. Os professores de Deus estão cientes deles, professores com P maiúsculo, os iluminados, mas eles precisam de nós como intermediários para chegar a eles. Então, aqui entra o nosso papel. Aqui Jesus precisa de nós. E é por isso que ele chama isso aqui de manual dos professores. Ele está pedindo para cada um de nós ser um professor dele, para que ele possa chegar também àquelas pessoas que estão totalmente adormecidas, àquelas que ele não tem como se comunicar diretamente, ou não tem como dar os seus pensamentos, porque eles estão fechados. Então eles começam a despertar através de nós, para depois se juntar a nós, para depois nós todos nos juntarmos a Jesus e depois disso nós todos voltarmos a nos reconhecer como filhos de Deus. Não te desesperes, portanto, por causa das limitações. Então não tem nada de ruim de nós ainda pensarmos que somos um corpo. Pelo contrário, que façamos um uso muito feliz disso, que façamos com que isso seja realmente útil, que o nosso corpo sirva a esse propósito. E mais do que isso, ele não fala isso
aqui nessa passagem, mas no curso todo ele fala que quando nós servimos a esse propósito da mente, o corpo acompanha isso junto, de modo que o corpo ele fica saudável nisto. Porque um corpo doente não pode ser útil ao Espírito Santo, no sentido que ele testemunha a separação. E aí um corpo saudável, o que não significa que se eu estou apresentando uma doença, eu não possa ser professora de Deus. Mas se eu me incomodo com a doença, aí sim. Porque se no roteiro meu está envelhecer, certamente isso ainda continuará acontecendo, ou pegar doenças, a questão toda é mental. Como que eu interpreto isso? Como que eu me sinto em relação a isso? E eu sei que Jesus cuida da minha mente, dos meus pensamentos. E é isso que conta. Mas o corpo, ainda assim, o corpo acompanha sim. Então, não te desesperes, estou repetindo, portanto, por causa das limitações, é a tua função escapar delas, mas não existir sem elas. Então, Jesus não nos pede para existir sem um corpo, ou sem limitação, ou sem doença. Ele pede que a gente consiga aprender a escapar disso. E nesse intermediário ainda temos essa função de ajudar o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus, a ser útil a nós e àqueles que vêm atrás de nós. Se queres ser ouvido por aqueles que sofrem, tens que falar a língua deles. Então, como que eu poderia falar com uma pessoa que está sofrendo se eu mesma não tivesse uma experiência do que é o corpo, do que é a dor? Elas só vão me ouvir se elas sentirem que eu sei do que eu estou falando. E eu sei do que eu estou falando porque eu também passei por isso, ou em mim, ou em pessoas próximas minhas, ou em pessoas que eu conheço, e assim elas me ouvem, e assim elas passam a acreditar em mim e passam a aceitar esta ajuda que os professores de Deus, de P maiúsculo, querem levar a elas também. Se queres ser um salvador, tens que compreender do que é que tens que escapar. A salvação não é teórica. Como ele falou lá no início, a salvação, do que nós precisamos escapar? Não é de algo externo, é das barreiras que nós colocamos, dos obstáculos que nós colocamos entre a consciência do que nós somos e a nossa percepção do que nós somos. Então é disso que nós precisamos escapar. E a salvação, ela é muito real, ela não é teórica, ela é uma experiência, então, de iluminação. Ela é a experiência de sentir-se novamente parte do Espírito único que existe, parte da filiação. Contempla o problema, pede a resposta e então aceita quando ela vem. Então, o problema, como a gente viu há pouco, é nós acreditarmos que nos separamos de Deus. Isto criou uma crença, e essa crença projetou um mundo físico, e esse mundo físico, dentro dele nós temos agora corpos separados e consciências individuais, e isso tudo agora é um obstáculo entre a nossa consciência da total unicidade de Deus. Então, esse é o problema. Pede a resposta e então aceita. E a resposta é sempre a expiação. E aceitar a expiação para nós mesmos. E o princípio da expiação diz: nós ainda somos tal como Deus nos criou. Então, tudo isso, todas essas barreiras que nós colocamos entre a minha consciência e o ser que eu sou, elas não são reais. Elas foram imaginadas, elas são ilusórias, elas são um sonho que caiu em um sonho no qual eu mesma me prendi dentro da minha mente.
E a sua vinda também não demorará muito. A vinda de quem? Dessa resposta. Essa resposta que eu acabei de dar, então, ela é intelectualizada. O que não vai demorar para vir? A experiência disso na nossa consciência. Naquilo que nós estamos cientes. Essa experiência, essa não vai demorar, ela vem logo. Toda ajuda que fores capaz de aceitar, e olha que promessa maravilhosa isso aqui. Toda ajuda que fores capaz de aceitar será provida e nenhuma necessidade que tiveres deixará de ser suprida. Então, o Espírito Santo, Jesus, não nos deixa na mão jamais, em tempo e em hipótese alguma. Tudo que nós precisamos nos será alcançado. Assim sendo, não nos preocupemos demais com metas para as quais não estás pronto. Então, nós não estamos prontos ainda para a revelação constante, para estar de volta totalmente na mente de Deus, porque nós ainda temos obstáculos a serem desfeitos, nós ainda temos um ego a ser desfeito, então ainda não estamos prontos para o despertar imediato. Então, não nos preocupemos com isso, porque na nossa jornada, o nosso caminho já está direcionado e tudo que nós precisamos já está garantido de que nos será alcançado. Deus te aceita onde estás e te dá as boas-vindas. Então, Deus nos quer exatamente onde estamos. O Espírito Santo precisa de nós, como há pouco a gente viu, exatamente onde nós estamos. Porque nós somos úteis assim, tanto para desfazer o ego em nós, como para ajudar aqueles que o Espírito Santo vai nos enviar, para que eles vejam, através de nós, que elas também podem despertar e desfazer esses obstáculos à paz. Elas também podem começar gradativamente a despertar desse sonho. O que mais poderias desejar? O que mais poderias desejar se isso é tudo que precisas? E eu acho que para esse fim de ano, nós iniciando um ano novo, não poderia haver coisa mais linda do que isso. Né? O que mais nós poderíamos desejar para a nossa vida daqui para adiante, do que, se é isso tudo, se é isto e apenas isso que nós precisamos. Então, nós só podemos deslumbrar um caminho de muita cura, de muita paz, de muito crescimento em frente. E alguém aqui precisa mais do que isso, mais do que essa certeza reconfortadora que nós estamos nas mãos do Espírito Santo de Jesus, que nós estamos sendo cuidados. Com isso na nossa mente, é possível que o medo ainda faça aqueles estragos que o ego fazia? Então, esta é a mensagem que nós tínhamos hoje aqui nessa lição 26, que se podemos atingir Deus diretamente, e Jesus certamente aqui fala a todos os níveis de compreensão, tanto aqueles que conseguiram diretamente, quanto a nós, quanto aqueles que estão um pouco à frente, aqueles que estão atrás de nós, e nós somos úteis exatamente onde estamos. E esta é a maior maravilha de todas. Não existe mais essa de nós nos acharmos deslocados ou fora de contexto. Para o Espírito Santo, nós estamos exatamente no contexto certo, sempre. Então, podemos abrir os microfones agora para fazer a nossa interação sobre este tema. Ing, já vou começar perguntando. Estou ouvindo, Marta. Começar perguntando. Você sabe me dizer qual a diferença entre instante santo e revelação? O instante santo é aquele momento que nós estamos na mente certa com o Espírito Santo.
ainda aqui no sonho, ainda separados. A revelação, ela o instante santo, ele nos liga a nosso irmão, porque ele é dentro do sonho, ele nos torna um só ser dentro aqui do sonho. A revelação, ela liga o Cristo a Deus. Então, a revelação, ela na verdade, ela nos liga a Deus, mas ela não vem de nós a Deus, ela vem de Deus a nós. Então, a revelação, ela é a comunicação natural de Deus com o seu Filho. No céu, Deus se revela integralmente o tempo todo a seu Filho. Então, a revelação, ela é essa comunicação direta de Deus a nós, mas como ele colocou, a seu Filho, não ao nós separados aqui. Dentro do instante santo, quando nós nos ligamos ao nosso irmão, nós nos tornamos o Filho de Deus. Por quê? Porque por um instante, a ideia de separação, ela é desfeita ao nós nos unirmos ao irmão. E aí cria-se um ambiente propício, vou chamar assim, para a revelação acontecer. Ficou claro, Marta? Claríssimo, claríssimo. E depois você sabe onde está aquela oração que você falou no começo? Aquela de dá-me os que são meus. Isso. Eu falei ela aqui de memória, eu sei que ela está no livro, mas eu posso então mais tarde colocar no WhatsApp. Agora eu não sei assim aonde ela está. Eu não lembro dela, e eu tenho muitas orações eu tenho um caderno que eu pus todas praticamente orações do curso, né? Eu não lembro dessa. Eu até acredito que ela esteja naquelas orações que estão dentro da lição 220 a 365. Mas se eu encontrar, mas eu acho que Jesus também fala mais de uma vez. No texto tem uma frase que também cita isso. Mas se eu encontrar uma especificamente, eu coloco no grupo. Gata. Quem mais? Alguém ficou assim, alguma dúvida a mais? Ou um depoimento? Ou sua experiência em relação a isso aqui? Na verdade, eu estou vivenciando um processo de muita entrega em relação às metas no mundo. Antes do curso de Milagres, eu percebo que isso estava sendo já desconstruído na minha mente. E agora, no curso de Milagres, e tem tudo a ver com a leitura que você fez agora, essa sensação de confiança, ela está crescendo, embora existam momentos de medo, né? Mas essa confiança na providência divina, porque a experiência anterior que eu tive me mostrou claramente, pelo menos aqui nesse script, de que realmente eu não conheço os meus maiores interesses. Essa é uma lição que me emocionou profundamente. Por N metas, por N projetos que eu tive no mundo e observando muito como estava a minha mente, possivelmente eram projetos buscando aquela realização no mundo, busque e não aches. Então, isso ressoa muito para mim, essa entrega a Jesus, a inspiração do Espírito Santo, porque isso para mim é muito visceral, que realmente eu não conheço os meus maiores interesses. Então, essa entrega, ela já está sendo um processo de ir desapegando desse sistema de controle, né, do medo. E eu peço muita inspiração para as minhas ações, para que elas não venham mais do medo. Óbvio, eu sou um aprendiz, né? Mas observando que muitas das minhas ações, às vezes permeadas por uma euforia,
elas vinham no fundo desse medo de querer obter isso no mundo, que não é possível encontrar, que só essa conexão com Deus é possível preencher. Então, isso, Ingrid, está sendo um processo, e eu não tenho, cada vez mais, eu não tenho dúvidas disso. Porque, por mais que eu queira voltar para trás e ter um planejamento a partir do sistema do ego, não vem mais. Vem uma sensação de medo, porque é um desconhecido, mas não vem mais aquele sentido de realização no mundo, sabe? Então, isso é uma maturidade que a única coisa que você olhar para o passado e perceber a lição disso é através dessa experiência de que realmente eu não conhecia os meus maiores interesses e ainda não conheço. E que está tudo totalmente dentro do que você acabou de compartilhar com a gente agora nesse texto. Nossa, eu me identifico totalmente contigo, Flora, nisso. Também aprendendo a colocar, cada vez mais aprendendo a ouvir, então, na mente a orientação de ir a Jesus, de aprender isso, de sair do caminho. E tranquilo também, como ele diz, não é nossa função escapar do medo, mas não de viver sem ele. Tudo certo que estamos nesse processo, não se culpar por ainda estar no processo. Pelo contrário, há uma feliz expectativa de que nós estamos no processo certo, que vai nos levar ao despertar. Então, eu me identifiquei totalmente contigo nisso. E essa lição de que eu não conheço os meus maiores interesses, para mim também é muito, muito clara. Porque quantas vezes também eu queria coisas que mais tarde se mostraram que elas estavam aí para me ferir e não para me ajudar. Alguém mais? Eu diria que estou me sentindo uma folha em branco, porque as coisas que eu imaginava serem reais e serem o sonho de consumo, de repente não perderam a razão de ser. Então eu estou uma folha em branco aí e aberta para ele escrever o que for da vontade dele, o que seja o real. Isso não te tira um peso das costas de que você não precisa ser aquela que sabe tudo e deixa o Espírito Santo no caminho. Sim. Eu sempre me cobrei muito, então eu tinha muita pressão. Era pressão externa, pressão minha e todo tipo de pressão. Eu sempre me cobrei demais, sempre me culpando assim e tal, e cobrando mais, mais, mais. Então agora não, agora eu relaxei, estou em branco aí e vamos ver o que ele vai escrever. Maravilha, sim. É um estado de disponibilidade, né, para o Espírito Santo. Né? Sim. Excelente. Oi. Lá no número 1, linha 8, não, linha 8 do texto, ele diz assim: e é isso que permite que outros deixem o mundo com eles. Esse deixar o mundo é deixar o ego? Sim, é deixar o ego, é voltar de novo a se identificar com o espírito. É a mente se identificar com o espírito e não com o ego. Claro que ego e mundo também é a mesma coisa. Então, no final do processo, se deixa o mundo sim, mas na verdade não está deixando nada, porque lembrando que nem sequer existe mundo. Exato, então tá. É a ausência de investimento no mundo. Né? Não investir em ilusão? Não, né? Isso, como Jesus diz, não nos é pedido para agora nós viver sem mundo, mas sim que escapar dessa ideia de que existe um mundo. E isso é gradativo, por isso que é uma jornada, é um processo. E nessa jornada, nesse processo, né,
muitas bênçãos vêm para nós. Muitas situações de dor são desfeitas e já muitos resquícios, ou como é que eu vou dizer, muitos momentos de paz. Então, isso também já justifica a jornada. Não é só a meta que conta, a jornada também já é ótima. Com certeza. É que eu queria também comentar com vocês que essa sintonia com Jesus, que só se tornou real através do curso, ela para mim, ela é como se eu me sentisse realmente menos solitária. Eu já venho nessa caminhada há muitos anos, há mais de 20 anos. E a sensação que eu tenho, como você disse, né, que Jesus cuida dos seus. Então, é uma sensação, é a impessoalidade de Deus, que está muito além do pensamento, que está além desse mundo, mas através do símbolo Jesus, para mim, ela adquire uma pessoalidade. Eu sei que está na minha mente, mas é como se... Mas ela é real, ela é real. Eu tivesse um grande amigo, como eu nunca consegui ter na minha vida. Esse relacionamento, isso faz muita diferença. E hoje eu compreendo, em outros caminhos cristãos tradicionais, e eu sei que hoje eu entendo que isso também pode ser possível nesses outros caminhos. Sim. Por que tantas pessoas falam desse relacionamento com Jesus? E é muito doido dizer isso, né? Porque eu tinha uma resistência muito grande com o símbolo de Jesus. E é um acolhimento muito grande que eu sinto. Falar o nome dele, como você disse, né? Eu tenho uma referência de outros professores, de outros mestres que eu amo muito, mas Jesus é algo muito profundo, que me acolhe, que me deixa mais segura. É um acolhimento. É como se eu estivesse conseguindo descansar mais no colo de Deus, através desse símbolo. E ameniza muito mais essa sensação de medo para mim. Então, isso é muito bonito poder compartilhar com vocês aqui, porque realmente quem está vivendo essa experiência entende, né? O que é essa experiência realmente dessa sintonia com o Espírito Santo, com Jesus, com esse amor. Então, faz muita diferença olhar o mundo, procurar olhar o mundo através do olhar dele. E para mim é uma graça poder estar no Curso de Milagres, porque é realmente, enfim, sabem, né? Com certeza para todos nós, né? Ainda já tinha, de repente, né, antes do curso, vocês de repente já tinham essa sintonia com Jesus? Olha, eu posso contar rapidamente, assim, da minha experiência. Eu venho, né, do cristianismo evangélica luterana, e a única experiência que eu tinha, então eu não tive, assim, de outras ideologias, não tinha... e falando, assim, de outros ensinamentos, a gente é só aquilo que a gente aprendeu em cima da interpretação da Bíblia. Mas quando eu peguei o curso em Milagres para ler a primeira vez, que eu não sabia o que ele era, que eu fiz sozinha, ele foi uma linguagem tão pessoal para mim. Jesus foi tão pessoal que a cada vez que ele fala no pronome pessoal, que ele usa muito o termo tu, criança de Deus, a cada vez, isso não falhou nem uma vez, o livro inteiro, que na leitura acontecia esse chamado, esse pronome pessoal, eu ouvia na minha mente, mentalmente na minha voz, mas eu ouvia Ing, eu ouvia o meu nome. Inclusive, eu achei que todos tinham essa mesma experiência, tanto é que eu nem tinha contado para ninguém. Tempos depois, em alguma aula, falando sobre o curso, eu disse, nossa, como esse curso é pessoal. Tão pessoal que cada vez que tem um pronome, ele cita o nome da gente. E aí o pessoal não me responderam nada, simplesmente escutaram, e eu pensei, opa, foi uma experiência que eu tive. Eu achei que todo mundo passou
ou estava passando por isso. Então, hoje já não me vem mais essa referência, mas realmente eu li um livro inteiro ouvindo o meu nome sendo chamado. Isso foi a minha. Então, se isso não é pessoal, eu não sei mais o que é. Então, de tão pessoal. E eu sei que Jesus não tem nada de especial para um que ele não tenha para outros. Só que a forma de se manifestar às vezes é diferente. Então, talvez outros não ouviram o seu nome, mas eu ouvi na primeira leitura que eu fiz, que eu não entendi quase nada do curso. Tanto é que me tornei uma estudante, uma professora para entender o curso. Mas o nome eu escutei muito bem. Eu sabia que ele estava. Uma experiência parecida com a sua. É. Eu não ouvia meu nome, mas aí hoje eu li o livro, né, que eu a terceira vez. A primeira vez que eu li, eu sei que primeiro que eu marcava de lápis. Né? Depois eu sei que eu marcava de caneta azul, e a terceira de caneta preta. Né? E toda vez que Jesus falava, criança de Deus, eu precisava tirar uma foto e escrever assim. Amo, né? Demais, falando comigo, então era assim, eu entendia a mesma coisa, mas isso eu entendia, eu falando Esse sentido pessoal, né? maravilhoso. Por isso que, como diz a oração, né? Certamente nós estamos ou viemos para estar no caminho de Jesus. E você sabe que a Flora falou, né? Eu estou emocionada lá. Eu, no início, quando o Espírito Santo se reservava tão claramente, sabe? Eu chorava assim, loucamente, porque era uma coisa assim tão diferente, né? Eu não estava acostumada. E cuidar, sabe? Quase que pegasse no colo, passasse a minha cabeça, assim, sabe? E eu chorava sozinha, sabe? E hoje eu ainda me emociono, sabe? Eu sinto, né? Que ele está no meu lado, mas aí eu chorava. Gratidão, né? Uma gratidão imensa. Então, fiz falar sem se emocionar, né? Como diz, é pessoal ao mesmo tempo que é necessidade. É pessoal e a gente se sente uno com todos. Né? Então, é lindo demais. Eu amo esse curso, eu amo tudo dele. É uma revelação. Esse é. Porque às vezes eu tenho a impressão de que não sei se desapareceu muito na minha mente, mas me dá uma impressão que você tem uma marca, sentir essa presença, sentir esse amor, olhar Jesus. Ele foi totalmente ressignificado dentro de mim, de uma maneira que precisava mais acontecer. O ego tem que ainda buzinar alguma coisa. Exatamente. Quando a gente compartilha empatia, a gente vê que não é. Eu tinha tomado de fanatismo das pessoas que tinham feito as coisas fanadas. Eu tinha esse segmento na minha mente. E hoje eu estou vivendo oportunidades. Então, isso tudo na minha mente e me aproximo muito. Até dos caminhos que antes eu tinha muita reserva. Isso que eu tinha muita separação, eu não me separo mais. Então eu precisava muito, você bem, eu precisava muito de Jesus comigo, porque eu me sentia separada com o meu julgamento. Eu já estava na unidade, eu já estava no caminho da não autoridade. Mas Jesus veio para tirar realmente tudo dessa separação, as resistências que eu tinha em relação a Ele, essa figura de Jesus. Então, é muito lindo trabalhar isso, né? Essa emoção, e que as pessoas também percebem vocês. E é muito lindo para nós também, igualmente, a gente também já não se sente mais sozinha nessa experiência. Exato. Sabe que mais pessoas compartilhando dela.
Janeide. Eu falo assim, Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles são, assim, somos inseparáveis. Conversa com eles, mas também tem aquele ego que é forte, eu acho que ego de mãe. Ego de mãe é melhor ainda, né? Tem mais de Deus, mais de Deus. Então, conversa sempre com ele. Todas as vezes eu converso muito com Deus. Como se eu ouvisse. Porque quando eu morava no interior de São Paulo, da igreja católica, com catolicismo muito forte, e na minha mente tinha aquele do Jesus do novamente. Então, quando eu estava lá, eu não entendi. Agora eu vou procurar procurar Deus. Aí, eu senti uma paz maravilhosa, assim. Eu fiquei esperando aquilo, meu Deus, o que é isso? Não tinha nem significado. Eu acho que essa igreja durou assim uns 30 minutos. Maravilha. Aí passou um tempo, aí depois eu tive novamente, quando eu li, eu tinha muito medo de fazer isso. E nessa parte também eu comecei a entender, eu quero mais. E a paz e a humildade. Eu quero ser mostra também onde eu posso entrar. Aí à noite eu sonhei, tinha vários livros no noite, tinha um livro grande de cura capa, mas eu não pegava aquele livro era pequeno, né? E ele dizia assim, olha, está ali. É ali que você vai encontrar. Aí passava muito tempo pensando, o que é esse? Aquele livro que eu via grosso, a parte dura, é esse. E eu vi contato com um médico, em 2007, quando a gente está aqui volta no Rio do Norte. Lá em 2000, eu li o livro da Luísa. E lá fala muito dos funcionários. Eu fui para os funcionários, esperar os funcionários. Então, meu contato com o curso, ver quando eu descobri que tinha. Aí muitas coisas foram acontecendo. Em 2012, Deus me concedeu uma mensagem maravilhosa que eu falei, cara, isso é difícil. E depois, em 2015, eu ainda não conhecia, eu sei, uma coisa muito, de repente, apareceu uma coisa no pescoço e foi decretado câncer, mas antes de saber o que era câncer, eu já tinha carregado Deus. Mas pela primeira vez na vida, eu entreguei coisas para ele e não me envolveu. Na hora que eu entreguei, eu disse, olha Deus, é Deus, eu não fiz nada, sai daqui. Aí ele disse, eu ouvi assim, não abra nem e vive meu presente, realmente presente. Aí, a minha mente tinha impactado, a minha vida, eu acho que os olhos deles na vida que eu vivi. Eu não sofri por muito distante. E quando foi descoberto que eu estava com cirurgia e tudo, mas tudo foi maravilhoso. Isso parecia que era aconteceu. Aí, quando foi decretado, né, disse a biópsia foi só depois que ele falou, estava tentando passar tudo. Ele falando, e eu senti aquela mesma paz, eu senti a minha mudança, na hora que ela estava falando, maravilhosa, de dentro. E a minha cara adiante. Quando eu abri a porta do consultório, a minha mãe estava comigo e um amigo, e eu disse assim, essas paradas também eu estava lá com o filho dançando engraçado. Ele disse, você vai ser necessária. Eu senti a maior paz do mundo. Mas nem instante eu pensei, olhando do médico, eu acho que eu dou, porque você recebeu uma
você vai perceber que você não sabe mais que você gosta mais disso, aquilo que você gostava, você não gosta mais. Aí fica achando frio, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Essa semana eu disse, Deus, eu entendi esse curso foi o meu caminho. E onde eu posso encontrar gente que possa falar mais eu senti um peixe nada. E tá aqui ela. Bem-vinda. Lindo depoimento. Mas eu fiquei curiosa quando que você então encontrou um curso em milagres, já que via o livro e não reconhecia o que era. Fiquei curiosa, Janeide. Quando eu conheci o curso em milagres. Foi 2017. É. Depois daquele sonho. E o sonho foi em 2000. 17 anos. É. 17 anos. De preparação. Mas como que você conheceu, né? Foi eu conheci a Ariana Lera. Ela Ela é youtuber, você conhece ela. Isso. Mas assim, eu botei sombra, eu depois falava deles, mas eu não me tocava assim, poderia ser um achava que deve ser um curso. Ele fala um curso, né? O nome é estranho, né? Eu nem sei, a primeira vez que eu ouvi. Mas que ela aí eu consegui um PDF dela, e eu fiquei encantada, tudo aquilo que eu escrevi. Depois eu li uma página, depois eu falei, não dá, mas não dá aquela vez, eu não precisa estar aqui. Achava assim um pouco confusa, às vezes eu lia, preparava, chorava de estar lendo ali. Aí ela foi muito especial, ela foi muito dando. Ai, meu Deus, eu quero aprender a fazer isso. Maravilha. Que bom ouvir esse teu depoimento, Janeide. Com certeza é muito incentivador, assim, muito bom para nós também. Legal. Eu falava aqui no dia, eu não sei se eu uso, mas Deus sempre esteve muito comigo, mesmo nos períodos onde eu era louquinha. Aí eu estava colocando coisas para aula e começou um monte de ensinamento, comecei bem. Aí eu disse, vocês são muito lindos, Aí ele correndo, ela estava surpreendendo, escrevi menos de 5 minutos, nem percebi o que eu estava escrevendo. Depois eu fui ler. Aí ele falou assim, Deus, obrigada, você disse aqui que não é uma coisa tão fácil. E dizia assim, ame o outro, mas com liberdade. Deixe que o outro viva a vida dele, com os erros, com os acertos, com os aprendizados dele. Não queira que o outro te faça feliz. Seja feliz. E sua felicidade iluminará a todos. Seja independente. Aceite passar com calma e deixe ele lá no lugar dele. Ou seja, esqueça. Não invente nada. E não vive. Viva o presente. E não realmente o presente. Vai mesmo começar a descostumar, observar mais e julgamento. Não deixe que o outro veja como você está. Seja você mesmo, assumir e observar todos os seus sentimentos. E mais importante, aceite e modifique com alegria e dedicação. Afinal, você está sendo mal para uma melhor qualidade. Seja natural, seja você mesmo com todas as modificações. Eu passeava desenho, eu passava no futuro, por isso eu fria. Que legal. Que bom. Nós
Nossa, obrigada por compartilhar conosco da tua história também, Janeide, a Marta, a Flora, a Malou e todos mais. Denise, tem alguma coisa ainda a dizer? Ou a Juliana? Denise? Bom, eu queria agradecer por estar aqui, estou muito feliz de ter encontrado você. E deixa eu dizer, na verdade, é um nome austríaco, né? Então ele é Ing, mas às vezes se escreve lá Inge. Então, mas eu estou acostumada com Ing. Não, pode ser tranquilo. E porque estou muito grata pelo Espírito Santo ter me encaminhado aqui com vocês, porque eu estou estudando a curso já mais ou menos, e lendo livros, fazendo lições, e eu tinha uma professora, né, e eu fiquei ela durante um ano, eu apoiei os professores enviando, né, todos, a parte que eu não gosto de, né, e eu coordenei a parte do aquarela, eu ofereci né, os olhos, e não pulei nada, ninguém, eu deixei uma vez, e continuar estudando, né, o livro, e professor, espontaneamente, você. Então, eu achei que foi muito bom, porque eu não anotei, eu fiquei ansiosa, queria achar alguém, né? Para ver como. Muito grave, porque eu estou adorando fazer os vídeos. Eu acho que você, assim, luz demais, tem que para interpretar e falar, transmitir. E eu não sei se eu vou olhar para mesmo, para estar aqui com vocês que estão ouvindo. Obrigada, Denise. É a nossa alegria também, e isso é mais uma vez um testemunho de como nós não determinamos nada. Como é que eu conseguiria, eu aqui do Sul, escolher quem que seria participante desse grupo? Então, só entregando em mãos superiores que conhecem mais, para a gente estar aqui unidas hoje, né, falando entre nós. Então, é mais um testemunho de tudo que Jesus diz no curso, que isso acontecendo, que Ele providencia tudo. Ele sabe cuidar. Ele sabe, ele sabe quem trazer a quem é mais útil aprender com quem. Então, e isso eu não me canso de admirar e de me surpreender com isso, mas no sentido assim bom. Me surpreende assim no sentido de, puxa, é esse curso mesmo, isso funciona. E eu vou seguir por aqui. É isso mesmo. E a gente não se essa confiança que não estamos assim, né? Que o Espírito Santo vai guiando. Isso está na autoridade, não precisa ficar nossa, puxado, sentir sozinho, tudo, cheio de medo. Realmente se declarando maravilhoso. Eu posso dizer que o tem nada na minha cabeça assim, enormemente. O curso, nesse sentido, é um oásis dentro do deserto. Se o mundo é um deserto, né, o curso ele nos traz um oásis. Maravilhoso. Seria isso então para hoje, meninas? Então, quero agradecer demais a participação de vocês,
por nós conseguirmos trocar esses depoimentos, é muito, muito bom e nos fortalece demais. E agradecendo ao Espírito Santo que está por detrás disso tudo, ele que sabe como mexer os pauzinhos. Então, toda a gratidão a ele. Com isso, então, estou encerrando nossa gravação aqui. Até a semana que vem, ou como diria a Juliana, até o ano que vem.